Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num capítulo, assim, fundamental do Novo Testamento, Romanos 12. A gente está usando aqui o texto da Nova Almeida Atualizada, com as notas, e também um comentário bíblico que aprofunda bastante essa passagem. Olha, depois de Paulo passar 11 capítulos explicando, a grandeza da justificação pela fé, a misericórdia de Deus, ele dá uma guinada forte. Para a prática. Exato. Como é que essa graça toda deve, então, impactar nossa vida real, no dia a dia? É isso que a gente vai investigar hoje. Queremos entender como uma vida que foi transformada por Deus acaba gerando relacionamentos totalmente novos. Com Deus, claro, mas também consigo mesmo, com a comunidade e até, olha só, com os inimigos. Essa conexão é vital mesmo. Paulo não deixa solto, né? A doutrina não é só para a gente saber, para acumular conhecimento. Misericórdia de Deus. E ele já começa com tudo no verso 1. Uma imagem forte. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa ideia de sacrifício vivo soa quase como um paradoxo, né? Se a gente pensa nos sacrifícios antigos, que eram animais mortos, Pois é. o que significa isso na prática? Oferecer a vida assim. A chave é essa palavra, vivo. Diferente dos animais lá no altar, né, que morriam, nós somos chamados a oferecer, a nossa existência inteira. O dia a dia. O corpo com tudo que a gente faz através dele, enquanto a gente está vivo. Entendi. E Paulo chama isso, olha que interessante, de culto racional. Vem do grego lógicos. Ou seja, não é um ritual feito no automático, sabe? Certo. É uma adoração consciente, lógica mesmo, que envolve a pessoa toda, corpo e mente. E que não acontece só lá no templo, mas em casa, no trabalho, em todo lugar. Tem uma citação antiga de Crisóstomo que ilustra bem isso. Ele dizia que o olho que não olha para o mal, a língua que não fala vergonha, a mão que não faz o que é errado, tudo isso transforma o corpo num sacrifício. Que demais isso. Não é adorar o corpo como a nossa cultura às vezes faz, né? Mas é adorar a Deus através do corpo. Faz todo sentido. Não é só sobre o que a gente evita fazer, mas como a gente usa o corpo ativamente para Deus. E aí, logo no verso 2, ele já coloca um contraste direto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essas duas palavras, conformar e transformar, elas parecem centrais aqui, né? Tem uma diferença mais profunda entre elas? Tem sim, e as palavras no grego ajudam a gente a pegar essa nuance. Conformar-se, se schematizou, tem a ver com pegar o esquema, a forma de fora, sabe? Aquela coisa superficial, passageira, os padrões do mundo. Tipo a moda, as opiniões. Exato. A ética que muda conforme a situação. É como vestir a roupa do mundo, mas sem mudar por dentro. Agora, transformar-se, metamorfou, isso se conecta com morfê, que é a essência, a natureza da coisa. Ah, entendi. É uma mudança que vem de dentro para fora. Profunda, duradoura, tipo a metamorfose da lagarta que vira borboleta, sabe? E o que move essa transformação real, segundo Paulo, a renovação da mente. Isso muda tudo. Porque a gente pensa em transformação como algo meio, sei lá, místico, mas Paulo liga direto com a nossa mente, o nosso jeito de pensar. Li um comentário do Wiersbe que resume bem. Se o mundo controla como a gente pensa, a gente se conforma. Mas se Deus controla como a gente pensa, a gente se transforma. Perfeito. E o objetivo disso tudo, ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente. A mente que está sendo renovada, alimentada pela palavra, guiada pelo Espírito, ela vira nossa defesa contra essa pressão constante para a gente se encaixar nos valores passageiros que estão aí. E é essa mente transformada que nos dá a capacidade não só de entender, mas de discernir e viver mesmo a vontade de Deus, que Paulo descreve com essas 3 qualidades. Ela é boa por natureza, ela agrada a Deus e ela é perfeita nos resultados para nós. Ok. Então, depois dessa entrega total a Deus, transformação da mente, Paulo parece que vira o foco para dentro, para nossa autoavaliação, ali no versículo 3. Ele fala, não pense de si mesmo além do que convém,
antes pense com moderação. Como que essa visão equilibrada de nós mesmos se liga com a graça que ele tanto falou antes? Porque parece fácil ir para um extremo ou para o outro, né? Ou se achar demais ou se colocar muito para baixo. Sim, é um equilíbrio delicado. E os dois extremos, na verdade, acabam desvalorizando a graça de Deus, sabia? Pensar além do que convém, bom, isso é orgulho. É esquecer que tudo que a gente tem, tudo que a gente é, vem de Deus. Certo. Mas o contrário, aquela autoflagelação, sabe? Negar o valor à posição que a gente recebeu como filho de Deus, isso também não é humildade de verdade. É quase como dizer que a graça de Deus não foi tão grande assim. Os puritanos tinham uma pergunta que eu acho forte. Você acha pouco ser amado por Deus? Nossa. Então, a moderação, esse pensamento equilibrado que Paulo pede, vem justamente de reconhecer que tudo, tudinho mesmo, inclusive nossas capacidades, a nossa própria fé, é um presente. É dom gratuito de Deus, distribuído segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E essa medida da fé parece que está ligada diretamente aos dons espirituais que ele começa a listar logo depois, né? Ele usa aquela imagem super conhecida do corpo, muitos membros, funções diferentes, mas um só corpo em Cristo. E ele diz que somos membros uns dos outros. Essa ideia de unidade na diversidade é muito forte em Paulo, não é? Sem dúvida. É fascinante como ele consegue, nesses poucos versículos sobre os dons, amarrar 4 verdades que são, assim, essenciais para a vida em comunidade. Primeiro, a unidade. Fundamental. Somos um corpo só porque estamos ligados em Cristo. Uhum. Segundo, a diversidade, que é planejada por Deus. Assim como na natureza, Deus gosta de variedade, né? Ele dá dons diferentes para pessoas diferentes. Verdade. Terceiro, a mutualidade. Isso é importantíssimo. Somos membros uns dos outros. Quer dizer, a gente precisa um do outro para o corpo funcionar direito. Ninguém se basta sozinha. E quarto, a utilidade. Os dons não são enfeites, não são troféus para a gente mostrar. São ferramentas. Deus dá para a gente construir, para edificar a comunidade, para servir. Ferramentas, gostei disso. É, para construir, não para competir ou para causar briga. E Paulo lista alguns exemplos desses dons aqui. Tem profecia, serviço prático, que ele chama de ministério, ensino, encorajamento, exortação, contribuir financeiramente, liderar e exercer misericórdia. Fiquei pensando nesse dom de misericórdia. O que será que diferencia ele daquela compaixão normal que qualquer pessoa pode sentir? Boa pergunta. O dom de misericórdia, como está descrito aqui, ele vai além do sentimento, sabe? É uma capacidade especial mesmo que Deus dá de não só sentir a dor do outro, mas de se envolver, de ir lá ativamente ajudar quem está sofrendo, quem está em dificuldade, em angústia. E fazer isso com alegria, com uma disposição genuína, não por peso na consciência. Ah, entendi a diferença. Pensa naquelas figuras históricas, tipo George Muller cuidando de milhares de órfãos, ou Robert Hicks começando as escolas dominicais para as crianças de lua. Não era só pena, né? Era uma ação movida por um senso profundo de compaixão divina e feita com alegria. Cada dom, seja um dom mais de falar, como o ensino, ou mais de fazer, como o serviço ou a misericórdia, é um jeito de Deus capacitar pessoas para suprir necessidades reais, para tornar o amor de Cristo visível ali na comunidade. A partir do verso 9, o foco parece que se abre mais, né? Para as interações dentro dessa comunidade, a relação com os irmãos na fé. E o tema principal é o amor. Li num comentário do Stott que ele até identifica 12 marcas ou ingredientes desse amor cristão verdadeiro aqui. E a primeira já é bem direta. O amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Começa direto ao ponto, nada de teatro na igreja, né? E logo depois ele diz que esse amor tem que ter discernimento. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ou seja, não é um amor cego, ingênuo, que aceita qualquer coisa. Uhum. É um amor que tem convicção moral, que sabe diferenciar e escolher ativamente o que agrada a Deus. E Paulo usa também umas palavras gregas que mostram uma afeição muito forte. Filadélfia, que é esse amor entre irmãos e irmãs na fé, e Filostorgos, que descreve aquele carinho natural, profundo, de família mesmo.
A igreja é pintada como essa família espiritual bem próxima. Isso traz uma sensação de calor, né? De proximidade. Outras coisas que ele menciona são honrar uns aos outros, ter fervor no serviço, ser paciente na dificuldade, perseverar na oração. E tem aquele ponto sobre alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Alguém comentou uma vez que, às vezes, por causa da inveja, é mais fácil chorar junto do que festejar de verdade o sucesso do outro. O amor autêntico supera isso. É um desafio real à nossa natureza caída, né? E esse amor não pode ficar só no discurso, no sentimento. Ele tem que virar ação concreta. No verso 13, tem a generosidade. Compartilhai as necessidades dos santos. A palavra grega aqui, koinoneu, envolve participar junto, sabe? Tanto das dificuldades quanto repartir os bens. É abrir a mão, o bolso. Certo. E logo em seguida, a hospitalidade. Praticai a hospitalidade. Aí abrir a casa, acolher. É interessante ver esse equilíbrio, né? Entre o amor pelos de dentro, Filadélfia, e o amor pelos de fora, pelos estranhos, os visitantes, Filoxênia. Um cristianismo vivo tem coração aberto, mão aberta e porta aberta. Coração, mão e porta abertos, gostei. E ele fecha essa parte sobre a vida em comunidade com um chamado para harmonia e para humildade. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos, preferindo se associar com o que é humilde. Isso soa como um remédio contra as panelinhas, o elitismo, aquela arrogância intelectual que pode aparecer até na igreja, né? Exatamente, a unidade e a harmonia na comunidade dependem muito dessa humildade de cada um, de estar disposto a abrir mão da própria opinião, do próprio status, pelo bem de todos, pelo cuidado uns com os outros. É um retrato bonito de relacionamentos saudáveis, né? Baseados nesse amor que é genuíno e prático. E aí a gente chega nos últimos versículos, do 17 ao 21. Aqui Paulo parece que eleva ainda mais o nível do desafio, agora falando do relacionamento com quem está fora da comunidade. Especificamente com quem nos trata mal, com os inimigos. E a primeira instrução é radical. Não torneis a ninguém mal por mal. Isso vai contra tudo que a gente sente vontade de fazer, né? O instinto é revidar. Totalmente contracultural. Na época de Paulo e hoje também. A nossa inclinação natural é a retaliação. O olho por olho, o dente por dente. Tem uma frase que diz que pagar o bem com mal é coisa do diabo, pagar mal com mal é humano, mas pagar o mal com bem, isso reflete a graça de Deus. Uau! É um jeito de responder completamente diferente, baseado no caráter do próprio Deus. Depois ele fala do esforço pela paz. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Eu gosto dessas ressalvas. Se possível e quanto depender de vós. Isso reconhece que a paz nem sempre depende só da gente, né? Exato. Os comentaristas sempre destacam isso. Essa busca pela paz tem limites. Você não pode buscar a paz a qualquer custo, sacrificando a verdade, a justiça, a santidade. Vai ter hora que manter a paz significaria concordar com o erro, e aí não dá. Entendi. No entanto, a nossa responsabilidade como cristãos é fazer tudo o que está ao nosso alcance pessoal para promover e manter a paz. Para não sermos nós a causa do conflito, sabe? A iniciativa pela paz tem que ser nossa, mesmo que o outro lado não queira. E sobre vingança, o verso 19 é muito claro. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, tentar fazer justiça com as próprias mãos é meio que querer sentar no trono de Deus. É exatamente essa a ideia. É pegar para si um papel que é só de Deus. Ele é o único juiz justo que vê tudo. Quando a gente tenta se vingar, a gente mostra que não confia na justiça dele nem no tempo dele. A ordem é clara. Deixe espaço para a ira de Deus agir, não a sua. E em vez de se vingar, Paulo manda, citando lá de Provérbios, fazer o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E o resultado disso? Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Essa imagem das brasas vivas é meio enigmática, né? O que será que significa isso na prática? É para causar dor, vergonha? Existem interpretações diferentes, mas uma que é bem considerada e que os comentários mencionam é que isso talvez faça referência a um costume antigo lá do Egito. Nele, uma pessoa que queria mostrar arrependimento público carregava uma bacia com brasas na cabeça. Sério? Que diferente! Pois é. Então, a ideia aqui não seria causar um dano físico, mas que a sua bondade, totalmente inesperada e generosa diante da agressão, pode gerar uma vergonha profunda, uma dor na consciência do inimigo, sabe? E isso pode levar ele ao arrependimento, ao mudar de atitude. Ah, faz mais sentido assim. Pense em como José tratou os irmãos dele lá no Egito. Ele podia ter se vingado feio, né? Mas ele acolheu. E com certeza isso mexeu muito com eles. É usar a bondade como uma ferramenta que desconcerta e que pode transformar. Então a estratégia não é ficar parado, é ser ativo em fazer o bem. E o último versículo amarra tudo de um jeito muito poderoso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a chave. Lembrei de uma frase que dizem ser do Abraham Lincoln, que a melhor forma de destruir um inimigo é fazendo dele um amigo. Pagar na mesma moeda só alimenta o ciclo do mal. Exatamente. A vitória sobre o mal, na perspectiva cristã que Paulo está mostrando aqui, não vem pela força, nem pela esperteza na retaliação. Vem pela prática deliberada, persistente e surpreendente do bem, mesmo e principalmente com quem nos prejudica. Isso reflete o coração de Deus, né? Que nos amou quando a gente ainda era inimigo dele. O objetivo final dessa abordagem é, como um comentarista falou, ou levar o adversário ao arrependimento, ou, no mínimo, constranger ele pela nossa bondade a parar com o mal. É a estratégia do amor ativo. Fazendo um resumo, então, de Romanos 12, o que fica é um roteiro muito claro para a vida cristã. A misericórdia de Deus não é só uma ideia bonita para a gente admirar. Ela tem que causar uma revolução dentro da gente. Primeiro, renovando a nossa mente para a gente pensar diferente do mundo. Segundo, nos dando uma visão certa sobre quem a gente é em Cristo, reconhecendo os dons que a gente recebeu de graça. Honra, generosidade, acolhimento. Sim. E para com quem está fora, mesmo os que são hostis, o resultado dessa postura radical de não revidar, de buscar a paz e de responder ativamente com bondade ao mal que a gente recebe. É uma vida toda reorientada pela graça. Isso deixa a gente com uma reflexão, talvez um desafio, mas muito prático, né? Como seria a nossa semana, por exemplo, se a gente decidisse focar em aplicar de forma consistente só um desses pontos de Romanos 12. Sei lá, tomar a iniciativa de praticar hospitalidade com alguém que a gente normalmente não convidaria para nossa casa. Nossa, verdade. Ou então, identificar um dom específico que Deus deu para a gente e, de propósito, achar um jeito de usar ele para servir alguém na comunidade essa semana. Ou, talvez o mais difícil, quando vier aquela provocação, aquela ofensa, escolher conscientemente não responder com o mesmo veneno, nem com aquele silêncio cheio de mágoa, mas com uma ação pensada de bem, mesmo que pequena. Que diferença essa aplicação focada à prática poderia começar a fazer nas dinâmicas ao nosso redor, hein? Como isso seria um jeito concreto de vencer o mal com o bem no nosso dia a dia. Fica aí a provocação para a gente pensar nisso.